Ainda Estou Aqui estreou nos cinemas fazendo R$ 1 milhão em bilheteria só na noite de estreia e mais de 8 milhões no primeiro fim de semana. É um momento de celebração para o cinema brasileiro, não só pelos números, mas por conseguir esse feito tão lindo contando uma história nossa, com uma atuação tão forte como a de Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva. É maravilhoso trazer essa mulher incrível chamada Eunice Paiva para o reconhecimento público. Eu acho que o filme abre uma janela para essa mulher e quem quiser saber mais, eu tenho certeza que esse filme vai tocar as pessoas humanamente, como tem feito. Leia o livro, veja as entrevistas, descubra mais sobre os Paiva. E para homenagear esse filme aqui hoje, eu vou te contar a história verdadeira por trás do filme. Então, vem comigo. Antes, deixa só me apresentar, eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema, seu canal de histórias por trás do cinema e da TV, toda semana com novos papos pra gente desenrolar. Sim, Fernanda Torres deu uma palavrinha pra gente no tapete vermelho da estreia do filme. E eu cubro vários eventos como esse e dicas de cinema brasileiro lá no meu Instagram, @debsfilgueiras. Então já segue pra conhecer aí um outro lado do Desenrola Cinema também. E bora pro papo! A Eunice é de uma família de origem italiana e cresceu no bairro do Brás, em São Paulo. Ela não era de uma família assim riquíssima, mas teve acesso a uma boa educação num colégio chamado Sion. Ela gostava muito de estudar e uma amiga chamada Maria Lúcia pediu ajuda para uma prova. E ela foi até a casa dessa amiga ajudar. E lá ela conheceu Rubens Paiva. Os dois começaram a namorar em 1947, com 17 anos, e prestaram vestibular. O pai de Eunice era contra ela ir para a faculdade, por um pensamento mais tradicional, de que a mulher cuidava da casa e tudo mais. Mas a Eunice queria muito estudar e conseguiu uma bolsa de estudos depois de passar em primeiro lugar na Faculdade de Letras do Mackenzie, em São Paulo. O Rubens também cursou Mackenzie tempo depois no curso de Engenharia Civil, mas acabou seguindo carreira na política, assim como o pai, que foi prefeito da cidade de Eldorado. Eunice e Rubens se casaram em 1952 e tiveram 5 filhos: Vera, Ana Lúcia, Eliana, Marcelo e Beatriz. Marcelo, é claro, Marcelo Rubens Paiva, que depois escreveria o livro que deu origem ao filme Ainda Estou Aqui. 10 anos depois do casamento e já com a família formada, o Rubens Paiva se candidata e é eleito deputado federal em 1962. Ele se tornou vice-presidente da Comissão Parlamentar do Inquérito, que investigava grupos que conspiravam contra o governo da época do João Goulart. Em 64, com a ameaça de golpe, ele fez um discurso na Rádio Nacional defendendo o presidente e a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Este momento nacional é um momento decisivo, em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isto, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Alguns dias depois, com o presidente João Goulart deposto, o Rubens perde o cargo e se exila na embaixada da Iugoslávia em Brasília durante 3 meses. A Eunice vai para Brasília com os filhos, mas eles ficam vivendo separados porque o Rubens é exilado na Europa, onde ele fica por outros 5 meses. Ele volta clandestinamente em 65 e se encontra com a família de novo em São Paulo. Ele chega de surpresa, abre a porta e fala: "Oi, cheguei." Uma das filhas, a Vera, contou que esse foi um dos maiores sustos da sua mãe, da Eunice, quando de repente surgiu na porta aquele pai de 5 filhos dizendo: "Oi, voltei, tô de volta." E de lá a família se mudou toda junta pro Rio de Janeiro. E apesar de todo o risco e medo que cercava a vida da família Paiva, o Rubens sempre fez questão de deixar tudo mais leve, de seguir a vida trazendo alegria para casa. Eles alugaram um sobrado perto da praia do Leblon, onde circulavam políticos, militantes, companheiros da política, e a Vera disse assim: "Não havia espaço para tristeza ou depressão, a vida era uma festa naquela casa, até o dia em que foi assinado o Ato Inconstitucional número 5. Quando começaram prisões, torturas e mortes. Meu pai achou que a coisa era séria e começou a ajudar militantes engajados na luta armada.
uma nova geração constituída. Em 1971, presos políticos exilados no Chile são trazidos de volta para São Paulo e revistados no aeroporto. Entre esses presos tinham duas mulheres, uma chamada Cecília Viveiros de Castro e Marilene de Lima Corona. E com as duas foram encontradas cartas de exilados para combatentes brasileiros. E um dos destinatários era Rubens Paiva. No dia 20 de janeiro de 1971, a casa da família Paiva foi invadida por 6 homens que se diziam da aeronáutica e queriam levar o Rubens para prestar um depoimento. Ele e a Eunice tentaram manter a calma pelas crianças, pediram que eles guardassem as armas, e o Rubens sai de cabeça erguida e dirigindo o próprio carro, com aqueles homens que não tinham nenhum mandato de busca, nenhum pedido de justiça, nada. A Eunice ficou com os filhos sendo vigiada por esses homens dentro da casa dela. E no dia seguinte, dia 21 de janeiro, ela e a filha Eliana, de 15 anos, também foram levadas para o interrogatório. Com capuz preto cobrindo o rosto, elas são levadas para o quartel do 1º Batalhão da Polícia do Exército, onde funciona o DOI-CODE do Rio de Janeiro, que foi o Destacamento de Operações e Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, criado pelo Exército durante a ditadura para combater inimigos, que na prática consistia em prender, torturar e até matar militantes políticos. Eunice e Eliana ficaram a 2 celas de distância, chegaram a ficar lado a lado num banco de espera, encapuzados, sem saber que estavam uma tão perto da outra. A Eliana relatou que na noite em que ela passou lá, foram colocadas pessoas na frente da cela, amordaçadas, encapuzadas, amarradas, imobilizadas. Não dava para ver quem elas eram, e ela só conseguia ouvir a respiração por baixo do capuz que elas usavam. Depois de várias sessões de interrogatório, a Eliana foi liberada no dia seguinte. Mas a Eunice continuou lá por mais 12 dias. A minha principal fonte de pesquisa foi um documento escrito pelo jornalista Jason Tércio. E sobre o tempo da Eunice na prisão, ele escreve assim: Eunice permaneceu 12 dias presa, sendo interrogada dia e noite. Na sala havia pau de arara, fios desencapados ligados numa tomada, sangue no chão. Queriam saber se ela era comunista, se Rubens era comunista, quem eram os amigos dele. Mas queriam saber principalmente sobre as cartas do Chile, com quem Rubens se correspondia. Só então Eunice ficou sabendo da prisão de Cecília e Marilene, mas ela não sabia nada sobre as cartas e eles não acreditavam. Para pressionar Eunice, os agentes mentiram que o Rubens ainda estava lá sendo interrogado, que também negava tudo, mas que ele acabaria confessando. Mostraram para ela um caderno com fotografias para que ela dissesse o nome de quem ela conhecia. Ela só identificou o Rubens numa foto tirada quando ele chegou. Uma foto dela mesma, da Eliana e da Cecília. Deitada no áspero colchão de palha, não podia se comunicar com ninguém lá fora. De madrugada, era acordada para o interrogatório, que a impedia de dormir. Outras noites, ela não conseguia dormir por causa dos gritos e pensava, a próxima sou eu. Ela não sofreu tortura física, mas saiu pesando apenas 47 quilos depois de 12 dias numa cela pequena, sem dormir direito, pressionada por interrogatórios diárias, sem alimentação adequada, sem escova de dentes, sem trocar de roupa e a alma em transe. A Eunice foi libertada no dia 2 de fevereiro de 1971, voltou para casa e nunca chorou na frente dos filhos. Ela tentou seguir com a família do jeito que fosse possível e ela não aceitava que o Rubens continuasse preso e, na verdade, pior, desaparecido. Ela começou a buscar por respostas e cobrar das autoridades. Ela se encontrou com o ministro da Justiça, Alfredo Buzai, no dia 20 de fevereiro, e o ministro prometeu que o Rubens estava bem e que ele seria liberado em no máximo 15 dias. E tem um depoimento desse momento que mexeu muito comigo, que foi de um amigo da família, Antônio Calado, que falou para a Folha em 95. Eunice andara preocupada. Rubens fora detido pela aeronáutica dias antes e nenhuma notícia tinha chegado à família. Mas agora, Eunice, que também fora presa, mas em seguida libertada, podia respirar, podia nadar em Búzios, tomar um drink com os amigos, pois acabara de estar com o ministro da Justiça, que lhe havia garantido que Rubens já tinha sido interrogado, passava bem e dentro de 2 dias estaria de volta à sua casa. Mas não foi isso que aconteceu.
ela começou a enviar cartas para o presidente Médici e para o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Primeiro, ela narrou tudo o que aconteceu e que esteve em contato com o ministro, e na carta ela diz assim: Rubens foi preso na minha presença e na de nossos filhos. Foi visto por testemunhas ao longo do dia 20 de janeiro, no quartel da 3ª Zona Aérea, de onde foi transportado no fim da tarde para o quartel da Polícia do Exército, na Barão de Mesquita. Sua fotografia no livro de registro de prisioneiros eu mesma vi, ao lado da minha própria e de minha filha Eliana. Sua presença nesse quartel me foi afirmada por oficiais das Forças Armadas que me interrogaram ao longo dos 12 dias em que estive presa, isto é, até o dia 2 de fevereiro. Seu carro próprio, no qual foi conduzido o prisioneiro, vi no pátio do mencionado quartel e me foi devolvido como comprova o recibo anexo. Não é possível que mais de 60 dias decorridos conserve-se assim desaparecida uma pessoa humana. Recusamo-nos a acreditar no pior. Sim, a Eunice viu o carro do Rubens no quartel, o que provava que ele esteve lá. E ela conta em outra carta que o carro foi disponibilizado para ela na hora, ela podia levar. Só que ela tinha acabado de ser solta, não estava em condições e pediu para sua cunhada retirar o carro depois. E essa era uma prova muito importante, porque logo que ela foi solta, um general responsável dizia que o Rubens não se encontrava preso por ordem nem disposição de qualquer organização militar deste exército. E pior, contaram uma versão da história em que o Rubens teria fugido durante a prisão. O general Carlos Alberto Cabral Ribeiro escreveu assim: esclareço que, segundo informações de que dispõe este comando, o citado paciente, o Rubens, quando era conduzido por agentes de segurança, teve seu veículo interceptado por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado, o que está sendo objeto de apuração por parte deste exército. Ou seja, na versão do exército, enquanto eles levavam o Rubens para ser interrogado, o carro foi interceptado por possíveis terroristas que fugiram com o Rubens sabe-se lá para onde. Então, nas cartas enviadas, a Eunice diz que não só foi dito para ela enquanto ela estava presa que o Rubens estava no quartel, como o carro dele foi encontrado no estacionamento. A Cecília, que voltou do Chile e foi presa por causa das cartas, disse ter visto o Rubens no quartel quando ela chegou lá, que ficou lado a lado com ele. Eles se identificaram para o oficial, ou seja, ela ouviu ele dizer o nome dele e até soletrar o seu nome do meio, porque o oficial tinha dificuldades para entender como se escrevia. Ela diz que foi levada para uma cela e que eles abriam uma portinha de vez em quando e perguntavam o nome de quem estava lá dentro. E que por isso ela ouvia em outras celas o Rubens dizer o seu próprio nome. E que também ouviu ele pedir água e um médico. Às 2 horas da manhã do dia 21 de janeiro de 1971, de acordo com o texto do Tércio que eu já citei, o médico do exército, Amilcar Lobo, foi chamado para atender um preso que reclamava de dores no abdômen. E quando examinado, foi constatada hemorragia interna causada por espancamento. E que se não fosse levado para o hospital, ele teria poucas horas de vida. Ele murmurava para o médico que seu nome era Rubens Paiva. Mas o coronel Ney Fernandes queria terminar o interrogatório. Um tempo depois, um outro preso, Edson Medeiros, ouviu uma movimentação na madrugada e 2 oficiais carregarem um corpo e jogarem dentro de uma cela, e que o barulho foi como se ele ouvisse um saco de cimento caindo. Na manhã seguinte, quando foi trabalhar, o médico soube que o paciente que ele atendeu na madrugada tinha morrido. Do lado de fora, a Eunice fazia de tudo para encontrar o Rubens. Depois de escrever para o presidente e não ter retorno, ela ia para Brasília conversar diretamente com deputados. Numa carta para o deputado Pedroso Horta, ela repete que o ministro da Justiça assegurou que o Rubens estava vivo, sendo bem tratado, o que não significava que ele não poderia ter sofrido alguns arranhões. Afinal, ele era um prisioneiro do primeiro exército. E com o tempo, essa luta deixou de ser só da Eunice e passou a ser de muitas pessoas que também tiveram parentes presos pelo regime e tidos como desaparecidos. E mesmo que a esperança diminuísse a cada dia, a Eunice não deixava de lutar, fosse pela vida do marido no início ou por uma confissão do Estado com o passar do tempo. Em 1973, ela entrou na faculdade de Direito, conciliando os estudos com a vida de uma mãe que criava 5 filhos e lutando para esclarecer o desaparecimento do marido. E a sua militância contra a ditadura não foi só em causa própria ou do Rubens. Ela se envolveu com a causa indígena e se tornou uma das poucas especialistas em direito indígena no país naquele momento.
Uma população que foi explorada e morta pelo regime militar por conta de interesses pelas terras e minérios valiosos que tinham em reservas indígenas. Em 1987, a Eunice participou da criação do Instituto de Antropologia do Meio Ambiente, uma ONG que atuou em defesa dos povos indígenas. Além disso, ela se engajou no movimento das Diretas Já pela redemocratização, participou da promulgação da Constituição de 88, integrou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, formada no governo Fernando Henrique Cardoso. Em maio de 95, o filho dela, o Marcelo Rubens Paiva, publicou um texto na revista Veja em que ele pressionava o governo do Fernando Henrique por um amparo maior a essas famílias de pessoas desaparecidas durante a ditadura. Depois de muito esforço, foi promulgada a Lei número 9.140, que reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação em atividades políticas durante o regime militar. Foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, um órgão responsável por reconhecer essas vítimas desaparecidas, localizar e indenizar as famílias. O Marcelo conta no livro Ainda Estou Aqui que a Eunice foi convidada para a cerimônia de promulgação da lei. Ela ficou sentada ao lado do presidente, diante de ministros e militares. Ao final, todos se levantaram e abraçaram-se. Fotos. No dia seguinte, vejo na capa dos jornais minha mãe abraçada ao chefe da Casa Militar, General Alberto Cardoso, do Exército Brasileiro. É uma das fotos mais importantes do longo e infindável processo de redemocratização brasileira. Tempos de reconhecimento. Um lado sai da trincheira e cumprimenta o outro. Mas sob esse abraço, a Eunice contou pro filho depois assim: todos se levantaram, abraçaram o Fernando Henrique, que estava ao meu lado. Eu virei, tinha um militar, eu não sabia o que fazer. Era o general, acabei abraçando-o também. Em 1996, Eunice Paiva conseguiu que fosse emitido um atestado de óbito do Rubens Paiva, 25 anos depois do seu desaparecimento e morte pela ditadura. E só aí que ela pôde fazer um inventário e ter acesso aos bens deixados pelo Rubens, 25 anos depois. Porque até então ele não era considerado morto e sim desaparecido. Então tudo ficou bloqueado. 25 anos. Mas a Eunice Paiva segurou esse atestado de óbito como um troféu. Que quem não conhece essa história pode olhar e achar estranho. Ela própria disse pra Folha na época: é uma sensação esquisita sentir-se aliviada com uma certidão de óbito. Mas quem sabe o que essa mulher lutou entende a vitória que é ter nas mãos essa declaração de que o marido não fugiu por aí com terroristas, e sim foi morto. Era o reconhecimento de 25 anos de luta. E não acabou. A partir da instauração da Comissão da Verdade é que tiveram a confirmação de que o Rubens foi assassinado pelos militares. Em 2014, o general José Antônio Nogueira Belham e o tenente Antônio Rudes de Carvalho, que tinha morrido em 2008, foram considerados os autores da morte e ocultação do corpo do Rubens. Mas depois, no mesmo ano, 5 militares foram denunciados pelo caso. Além do José Antônio Nogueira, os outros foram Rubens Paim Sampaio, Raimundo Ronaldo Campos, Jurandir Souza e Jaci Souza. 3 deles morreram entre 2017 e 2021. Os restos mortais do Rubens nunca foram encontrados e nem foi esclarecido tudo o que aconteceu enquanto ele esteve com os militares. A Eunice se apaixonou pela causa indígena, passou a representar pessoas que tinham suas terras tomadas e já no período democrático ela atuou para que a Vale do Rio Doce indenizasse povos indígenas que tiveram suas terras privatizadas por conta da construção de linhas de transporte e barragens. Aos 72 anos, a Eunice foi diagnosticada com Alzheimer e o filho, o Marcelo Rubens Paiva, disse em depoimento para Veja que foi muito angustiante ver a mãe desaparecer aos poucos e que ele temia que as memórias de tantos anos desaparecessem. E foi isso que motivou ele a escrever o livro Ainda Estou Aqui. Um trecho ele diz assim sobre a mãe: jamais sentiria pena de si mesma, nem queria que sentíssemos pena dela. Jamais pediu ajuda. Recentemente, uma nova fala, cheia de significados, entrou no seu repertório, especialmente quando um turbilhão de emoções a ataca, como rever uma filha que mora na Europa ou segurar no colo meu filho, o que mostra uma felicidade e um alerta, caso alguém não tenha reparado. Eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Eunice Paiva faleceu no dia 13 de dezembro de 2018, com 86 anos. Foi homenageada pelo filho no livro e agora pelo cinema brasileiro no filme Ainda Estou Aqui, que retrata não só a luta dessa mulher, mas a força em, no meio de tudo isso, ainda ser uma mãe. Da forma como ela achava que tinha que ser, como ela podia ser. E tem uma coisa que eu repito sempre que eu falo sobre a sensação de ver esse filme, que é:
A Eunice Paiva é tão forte que num certo momento do filme, até você tá sendo amparado por ela. Nem a gente que assiste resiste tanto quanto Eunice. E ninguém faria esse papel tão duro e ao mesmo tempo acolhedor, com tanta alma e verdade, quanto Fernanda Torres. Assistam Ainda Estou Aqui, me contem as suas opiniões, leiam sobre Eunice Paiva. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo.